Olá, eu sou a Maria do Rosário e vou apresentar o artigo que trata sobre a percepção dos discentes do curso de Ciências Contábeis, com enfoque no conhecimento, habilidades e atitudes dos docentes da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. A pesquisa é composta pelos demais autores, Noemi da Silva, Johanna de Araújo, Marquísia Mirelli e Marcos Igor. Nossa agenda está distribuída em introdução, referencial teórico, metodologia, análise dos resultados, conclusão e referências. Bom, na introdução nós levamos em consideração alguns pontos que estão relacionados com a temática e a forma que foi desenvolvida, né? Então, Lima e Silva, 2018, eles falam o seguinte: ter apenas um currículo, ter apenas pontos curriculares não é fundamental para a sustentação do docente, ele precisa estar preparado para o processo de ensino-aprendizagem, né? Para aplicar isso. Outras pesquisas, como a de Ferreira 2019, Araújo e Ferreira Inácio 2020, mostram que a satisfação dos discentes ela é de grande importância quando relacionado com o sucesso da docência no seu inteiro sentido. E um dos pontos comuns nesses estudos está relacionado com a postura e comportamento dos docentes, que contribui de uma melhor satisfação dos discentes no processo de ensino e aprendizagem. Uma outra pesquisa relacionada é a de Lisotti et al. 2018, que trata como os discentes têm manifestado o interesse pelo curso que estão em formação e como isso tem afetado no mercado de trabalho. E um dos resultados dessa pesquisa aponta que as novas ferramentas metodológicas que estão em ascensão no mundo todo devem ser implantadas e discutidas para uma melhor contribuição aos discentes. Então, tendo alguns desses pontos levados em consideração, nós temos o seguinte problema de pesquisa: qual a percepção dos discentes a respeito das habilidades, conhecimentos e atitudes dos docentes do curso de Ciências Contábeis na UERN? E como objetivo da pesquisa, analisar a percepção dos discentes quanto à atuação dos professores no processo de ensino e aprendizagem. O nosso referencial teórico está embasado em 3 temáticas, que a primeira diz o seguinte: o ensino superior e o docente em ciências contábeis, com os principais autores apresentados aqui do lado, como Coelho 2009, Oliveira 2017, Santos 2018, Lima e Silva 2021, 2018, Araújo, Leal e Lourenço 2021. Alguns estudos relacionados com a temática e a terceira temática são as novas ferramentas metodológicas para o ensino, que tem aí como base Presque, Kenzie, Souza e Queiroz e Ferreira, 2010. A nossa metodologia ela está classificada como uma pesquisa exploratória descritiva com abordagem quantitativa, desenvolvida por meio de um survey. A coleta de dados ela se deu por meio de um questionário aplicado, dividido em 2 partes. A primeira parte, que trata sobre o perfil dos respondentes, especificamente o perfil dos discentes, e a segunda parte, que trata sobre as perguntas relacionadas com as competências dos docentes, como habilidades, atitudes e conhecimentos. A população escolhida são os alunos matriculados do 7º ao 10º período do curso de Ciências Contábeis da UERN, e o critério de escolha foi mais por conveniência e acessibilidade, e também considerando que esses são os 3 últimos períodos da graduação, e faz com que os alunos, fez com que os alunos já tivessem um contato maior com a maioria dos professores. A amostra ela foi constituída de 38 discentes que aceitaram participar da pesquisa, e a análise se deu por meio da estatística descritiva. Bom, a primeira parte da pesquisa, na análise dos resultados, ela está relacionada com a caracterização dos respondentes. Então, aqui foram levadas algumas variáveis em consideração, como gênero, idade, período que estão cursando, experiência profissional e experiência contábil. Gênero, a maioria identificada foi do gênero feminino, com 68,4%. A idade deles está entre 23 e 27 anos, com a representatividade de 39,50%. O período, a maioria deles estão no último período de graduação, com 55,3%, 30%, aliás, e quando perguntado sobre a experiência profissional, a maioria respondeu que sim, que já teve algum tipo de experiência profissional, com 65,80%. E quando perguntado sobre a experiência na área contábil, 64,50% informaram que não tiveram nenhuma experiência ainda. A segunda parte do questionário, como eu falei, ela foi dividida nas competências, né? Levando em consideração conhecimento, habilidades e atitudes. A primeira levou em consideração o conhecimento, né? O conhecimento dos docentes da instituição.
Então, 2 pontos foram considerados: domínio da área de conhecimento e o processo de didática pedagógica, né, o processo de ensino. E na resposta dos alunos, o que é que nós conseguimos identificar? Os discentes percebem que existe uma interação na verdade, percebe-se que a interação com as disciplinas ela precisa ser despertada pelos docentes, corroborando assim com a pesquisa de Coelho 2009. Indagando a positividade que é fundamentada em aula, onde é preciso que exista uma maior interação de ambos os lados para melhor fixação do assunto abordado. E no processo de conhecimento didático pedagógico, ele precisa ser aprofundado com os discentes. Um segundo ponto analisado em relação aos docentes é a questão das habilidades, e as temáticas relacionadas foram relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, criatividade, visão sistêmica, comunicação, liderança e planejamento. No contexto geral, verifica-se que os conflitos eles são gerenciados de forma equilibrada e o apontamento é feito com a explanação de que os docentes do curso, por média, são preparados para dar aula, o que corrobora com Araújo, Leal e Lourenço, 2021, que ressalta o seguinte: não é apenas ministrar uma aula, é preciso existir uma preparação antes, e isso demanda conhecimento, e às vezes os docentes, eles não têm esse tipo de instrução. Um outro ponto a ser considerado foi o contexto de habilidade de liderança, que, segundo os alunos, os professores da instituição têm e conseguem colocar isso em prática junto aos seus alunos, e apresentaram uma média de 7,1% e 7,26% nesse processo de influenciar os discentes nas conversações, aula, motivação e etc. E um outro ponto a ser considerado é a habilidade de planejamento, que, de acordo com os alunos, se faz necessário, porém precisa estar atrelado com a educação continuada. Assim, os docentes mantêm uma boa prática em sala. E, segundo Coelho, 2009, o planejamento bem elaborado, ele traz uma série de vantagens, um bom programa de estudo que vai refletir diretamente no processo de ensino e aprendizagem. O terceiro ponto analisado está relacionado com as atitudes dos docentes, né? Então, as temáticas relacionadas são comprometimento, ética, produtividade, empatia e flexibilidade. De acordo com os alunos, os professores da instituição, eles são comprometidos, né, com eles, e foi uma das primeiras competências analisadas, e onde pode-se afirmar que o professor ele se compromete com a obtenção dos resultados positivos, mostrando-se disponíveis para atender os alunos, e apresentou uma média de 7,42. Um outro ponto relacionado foi a questão da ética, ou seja, a relação de respeito para com os alunos, professores e alunos, e foi apresentada uma das médias mais altas em relação aos pontos analisados, de 8,29%, se de acordo com os alunos, né? Então, a questão direcionada para o respeito para os discentes teve a maior pontuação do questionário, que foi identificado, e o que corrobora com outras pesquisas, como a de Mello 2018. E um outro ponto de análise foi a questão da empatia, que foi ressaltado pelos discentes, onde, segundo eles, existe uma relação de empatia em se colocar no lugar do outro, com os alunos, entender um pouco sobre as rotinas, para assim melhor desenvolver o seu processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. E apresentou uma média de 7,34% e 7,21%. Bom, como considerações finais, o que é que nós conseguimos identificar? Que a pesquisa ela contribui com os gestores acadêmicos para que percebam a importância de oferecer formação pedagógica para esses docentes. E bem como os resultados eles contribuem também para a evidenciação das responsabilidades dos docentes quanto à sua qualificação para alcançar as competências necessárias para a atuação em sala de aula. Como limitações apresentadas, tem a questão da amostra, que foi tida como por conveniência e acessibilidade, né? Então, nesse quesito, sugere-se que pesquisas futuras possam ampliar, haja uma ampliação da amostra, envolvendo outras instituições de ensino que ofereçam cursos de ciências contábeis, bem como fazer uma pesquisa com abordagem qualitativa, realizando entrevistas com os discentes e ter uma análise mais profunda sobre a temática. É isso, obrigada. Isso aqui são algumas referências que foram utilizadas na pesquisa, e é isso.